Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai estar trabalhando a última parte do roteiro e com essa atividade a gente vai estar fechando nota. Então, só para relembrar, semana passada nós discutimos as mudanças que ocorreram no clima e na vegetação do continente africano nos últimos anos. Então, eu dei para vocês dois mapas, um mapa de 7.000 anos atrás e um mapa atual. E observando o mapa, nós vimos que ocorreu no continente uma redução da área verde. Eu tenho um mapa atual, que é esse aqui, e tenho um mapa de 7.000 anos atrás. Vejam bem como a área verde ela era imensa e a área de aridez total ela era bem reduzida. Hoje, além dessa área ao sul, nós temos o grande deserto do Saara, uma aridez extrema, e o Sahel também, que é essa região aqui, bastante impactada pelas mudanças climáticas que ocorreram. A gente pode ver até pela quantidade de hídricos que reduziu. Olha aqui a quantidade de água como está menor do que era antes. Isso é uma mudança num período relativamente pequeno para a história, que é 7.000 anos. Isso em termos de existência do planeta, que tem mais de 4 bilhões de anos, e isso é nada. Então essa foi a atividade da aula anterior. Aí eu dei o mapa de referência para vocês. Agora a gente vai estar discutindo a questão da fome da África. Então, vocês têm um texto que vocês vão estar lendo, que eu vou passar para vocês, mas a gente vai discutir só a primeira parte para vocês terem a gente aprofundar a discussão. Então, eu vou ler o primeiro parágrafo. O continente africano é um grande produtor e exportador de produtos oriundos à produção agrícola. No entanto, não consegue alimentar sua população. A África apresenta um elevadíssimo número de subnutridos. Isso lhe dá a condição de pior do mundo nesse aspecto. Então, o texto ele vai estar falando que a África produz uma grande quantidade de alimentos. No entanto, esses alimentos não conseguem, não abastecem a sua população. Então, na África, há uma grande quantidade de pessoas subnutridas, ou seja, uma grande quantidade de pessoas passando fome, não consumindo o mínimo de nutrientes necessário para ter uma boa condição de vida. Então, vamos fazer um paralelo disso aqui com o que foi discutido na aula passada. Aí vocês vão pensar, mas como assim? A aula passada estava falando de clima e vegetação, agora está falando da fome? Um ponto aqui desse texto ele é bem interessante, que ele vai falar aqui, ó, que a África é um grande produtor e exportador de produtos agrícolas. Isso é bom ou isso é ruim? Se a gente voltar à análise dos mapas que estão aqui, ó, grande parte dessa transformação que vem ocorrendo na África deve-se a esse processo de produção agrícola, pois o bioma africano, em sua maioria, eles são extremamente frágeis. Então, esse avanço do processo de desertificação deve-se, em grande número, ao processo de desflorestar, de desmatar para a produção de alimentos. Então, isso vem mudando muito os aspectos da vegetação do continente, os aspectos climáticos. Então a África produz uma quantidade de alimentos, não é para abastecer o continente africano, mas sim para abastecer o continente europeu, principalmente, e isso vem impactando de maneira muito significativa a geografia do local, a vegetação do local, o clima do local. Então, se continuar nesse passo de desmatamento para a produção de alimentos, a tendência é que todo o continente vire um grande deserto. E o mais preocupante disso é que há uma grande produção de alimentos no continente, isso vem degradando muito a situação local,
No entanto, esse alimento não é para atender os africanos. Será? Agora vamos fazer um paralelozinho com o que vem acontecendo no Brasil. Será que isso não se assemelha ao que vem acontecendo no Brasil? Aí vocês vão pensar assim, mas como assim? Nós estamos vendo nos últimos dias aí, nas últimas semanas, que a Amazônia tá queimando, o Pantanal tá queimando, né? O Brasil, em vários setores, é o produtor número 1 de alimentos aí. Fica primeiro, segundo, depende do ano da safra, dividindo com os Estados Unidos. Primeiro e segundo aí na produção de algodão, de milho. Tá sempre aí, entre primeiro e segundo no que tange a produção. No entanto, o Brasil produz uma grande quantidade de alimentos, assim como a África, só que a gente está vendo aí nos últimos dias o preço dos alimentos no Brasil dispararem. Por quê? Porque o Brasil, assim como a África, e eu estou fazendo essa analogia entre Brasil e África, para que vocês consigam se colocar na realidade do povo africano, o Brasil, assim como a África, vem produzindo alimentos para abastecer o mercado externo. Então, o Brasil, por que o preço dos alimentos no Brasil eles estão tão caros? Arroz, por que o arroz é tão caro? Porque os produtores no Brasil estão deixando de produzir arroz para produzir soja para mandar para a China. A China vai consumir aí grande parte, mais da metade da nossa soja. E por que eles compram tanta soja? Então essa soja ela sai do Brasil, in natura, sem nenhum tipo de transformação, e ela vai para a China para alimentar os porcos chineses. Então, a produção de soja, ela faz o quê? Ela acaba impedindo a produção de outros alimentos, reduzindo a produção de outros alimentos, e a gente acaba produzindo apenas soja. E mesmo assim, se vocês forem ver o preço do óleo de soja, ele está muito caro. Por que ele está muito caro? Porque não é para atender essa produção, não é para atender o mercado interno, mas sim o mercado externo. Aqui no Brasil, ainda a situação é um pouco melhor que os países africanos, então a maioria da população ainda consegue pagar por esses produtos, embora pese muito no orçamento. Mas na África não. Então se produz alimento, abastece o mercado externo e as pessoas passam fome internamente. Então vocês devem entender isso. É de extremamente importância para vocês. Aí depois eu tenho 3 perguntas apenas. Essas 3 perguntas vocês vão copiar no caderno, só essas 3 perguntas e vocês vão responder, tá? Embora seja um grande produtor de alimentos, o continente ainda sofre com a subnutrição. Por que isso ocorre? É o que eu falei o tempo todo aqui durante a explicação. Por que será que isso acontece na África, se produz muito alimento? E a gente nem coloca aqui a questão dos impactos, né? Aí, segundo o texto, o que deverá acontecer com a África nos próximos anos? Será que esse processo de produção ele vai ser revertido? Será que se vai começar a produzir alimentos para atender a população local? E fora isso, e os problemas ambientais? A gente viu na atividade 1, eu expliquei aqui para vocês, que o continente africano vem virando um grande deserto, ele vem se transformando muito o clima e a vegetação do local. Será que se esse processo de produção de alimentos não for revertido, a situação não vai piorar? Então vocês vão ler o texto para que vocês consigam responder isso. Aí depois aponte as semelhanças sociais, culturais e climáticas existentes entre África e Brasil. Então será que o Brasil é muito diferente da África? A gente vê falar da África e acaba associando direto à miséria. Mas será que nós estamos numa situação tão melhor que os nossos irmãos africanos? Então vocês vão apontar semelhanças existentes aí. Respondam as questões, eu estou aqui para ajudá-los. Qualquer coisa, questão de dúvida, perguntem. Repetindo, não deixem de fazer a atividade, pois essa é a última atividade desse terceiro bimestre. A gente nem sabe se as aulas vão voltar para o quarto bimestre. Então é a chance de vocês conseguirem aí tá recuperando a nota, ok?